Fala pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, acabei de ver ali no canal do Jornal de Angola, é uma possível tentativa de homicídio, né, contra ele e também um atentado ali contra o seu templo religioso e a depredação de algumas imagens, né, de escultura lá das entidades que o Jonan crê, acredita e tal, cultua, enfim. Eu vou assistir aqui os vídeos, vou estar reagindo, depois eu vou estar dando meu ponto de vista sobre a ótica de um pastor e também sobre o prisma bíblico, né? Como é que a gente enxerga esse tipo de atitude e como que um cristão verdadeiro se porta ou se portaria nesse tipo de situação. Tá bom, pessoal? Vou assistir os vídeos aqui, vou estar reagindo juntamente com vocês aí. Gente, estou entrando na delegacia agora. A delegacia está ali. Invadiram minha igreja, quebraram 50% das minhas imagens, do meu templo, de santuários, tudo. O meu segurança pegou ele, tá? Chamou a polícia, o cara foi pego em flagrante, né, por intolerância religiosa. Chegou aqui na delegacia, pelo que o meu advogado falou que estava em ligação, que eu estava viajando, que o cara sumiu, que não foi lá para quebrar a imagem, foi lá para me matar. Acharam com ele álcool e facas e canivete, né? E vamos ver se a lei de intolerância religiosa no país vai funcionar ou se vão libertar ele aí e eu ficar correndo risco de vida, né? Gente, acabei de chegar aqui na igreja e o dano foi grande, bem grande mesmo, gente. Eu chuto aí mais de 100 mil reais de prejuízo só de imagens. Mas não é isso que vai me derrubar, né? Tô de pé ainda e já as imagens vão estar consertadas tudo no local. Eu mandei mensagem até pra Gia, ela vai me ajudar. Vamos lá, gente, vou falar pra vocês tudo que foi falado e eu vou falar pra vocês que agora o Brasil vai ver se a lei de intolerância religiosa existe ou não existe. Até agora eu não acredito que exista. Por quê? O rapaz foi pego em flagrante, né? A segurança pegou ele, chamou a polícia levou ele pra delegacia, tudo certinho. Porém, lá na delegacia estipularam um salário mínimo apenas. Gente, um salário mínimo para ele ser liberto, tá? Tipo assim, eu não tô acreditando. A pessoa faz tudo que faz. Ele chegou na frente do delegado. E falou pra mim que não veio aqui, falou lá pro delegado que não veio aqui quebrar a imagem, veio aqui pra me matar. Ele tava com álcool e tava com um canivete na bolsa. Ele falou que veio me matar, porque Deus falou isso com ele. É um cristão, não é cristão, né, gente? Se diz ser cristão, cristão não faz isso, né? E falou que veio pra me matar. As filmagens, gente, pega ele tentando invadir minha casa. Eu não tava em casa, tava viajando. Exu sempre toma conta e presta conta mesmo na minha vida. Se não fosse por Exu, tirado de casa, eu poderia estar morto nesse momento. E eu não tô acreditando até agora que a pessoa fala que vai me matar na frente do delegado, vem aqui, quebra tudo, tenta invadir minha casa e um salário mínimo o cara poderia ser solto. Só não foi solto porque ele não tem esse salário mínimo e a mãe dele não quis pagar. Mas amanhã é audiência de custódia dele. E aí, gente? Vai ser liberado ou não? Lei de intolerância religiosa existe ou não existe? Vou pedir ajuda para você, delegado, para você, juiz. Deixa isso acontecer, não. Pessoal, então é o seguinte, ó. Vamos lá. Nenhum cristão em sã consciência vai aprovar, aqui eu estou falando do meu ponto de vista, qualquer tipo de ataque ou violência contra qualquer pessoa, seja qual for o motivo. Tá? Isso é um ensinamento básico, rudimentar cristão. O cristão verdadeiro é contra a violência, tá bom? Segunda coisa, tá? O nosso raio de ação enquanto cristãos é no campo das ideias. Então, se alguém perguntar para mim, pastor, o senhor concorda com a imagem, concorda com ali a religião do Jonan e tal? Não, eu discordo abertamente. Fizemos vários debates sobre o assunto, todo mundo sabe a minha posição filosófica e de fé e crença. Porém, veja bem, nada dá direito para ninguém
invadir, depredar, profanar e nem sequer interromper uma liturgia, um culto de qualquer religião. De qualquer religião. Então assim, veja bem, para vocês terem um exemplo, o apóstolo São Paulo, quando ele foi evangelizar Atenas, a Bíblia diz que ele se sentiu incomodado de ver a cidade de Atenas entregue a tão grande idolatria, porque estima-se que naquela época Atenas tinha em torno de 10 mil deuses, né? Cultos a divindades ou entidades, né, que eles acreditavam serem deuses. E isso causou incomodação para Paulo. Porém, nós vamos ver que Paulo ele vai até um anfiteatro, onde os filósofos, muitos deles devotos a essa idolatria, ele foi lá para pregar para esses filósofos epicureus, estoicos e outros que haviam lá. E Paulo apresentou Cristo dentro de um anfiteatro pagão, porque foi-lhe aberta a oportunidade dele pregar a Cristo ali dentro daquele recinto. Nenhum momento nós vamos ver Paulo de forma diretiva ofendendo aquelas pessoas diretamente que estavam ali, né, lhe assistindo. Nenhum momento, embora Paulo ele sentiu no seu espírito o incômodo de ver uma grande metrópole como Atenas e o berço da filosofia, da história, da cultura da época, entregue, nas próprias palavras de Lucas, à idolatria, mas em nenhum momento nós vamos ver nem Cristo, nem Paulo, nem João, nem Pedro, que era o mais sanguíneo deles, agir de forma ofensiva contra pessoas por questão de religião ou por questão de fé, e nem contra as imagens que eram, digamos assim, cultuadas naquela época, né, as quais com o passar do tempo foram só mudando os nomes, né, conforme o país, a cultura, a época e tal. Então assim, qualquer cristão, à luz da Bíblia, se formos nos comparar com Cristo, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então veja bem, embora discordando no campo das ideias, no campo religioso, com qualquer tipo, né, de veneração a imagem, escultura, coisa e tal, é peremptoriamente proibido pelo Evangelho e é totalmente insano e é totalmente deplorável esse tipo de atitude, independente do que a pessoa cultua, do que a pessoa acredita. Então veja bem, o Jonan falou ali que parece que a pessoa, se pagar uma fiança ali de um salário mínimo, R$1.400, eu acho que é o salário mínimo hoje, né, sai, né, para responder, possivelmente, ou talvez não, se for primário, né, em liberdade, algum tipo de processo que não se sabe qual é. Segundo ele vai ter um prejuízo estimado de R$100 mil. Eu, particularmente, entendo que o justo pela lei era a pessoa pagar o prejuízo equivalente a, digamos, aquilo que o Jonan pode comprovar, né, por nota, por compra, porque essas imagens aí eu acompanho alguma coisa ali do canal dele, ele comprou, né, com o dinheiro dele, e com certeza ele tem nota de compra, ele tem pago no cartão de crédito, tem como comprovar quanto que ele gastou ali naquelas imagens ali, ou se vai restaurar aquelas imagens ali, né, ele vai, digamos, pagar por esse serviço. Então o mínimo, por justiça, seria que a pessoa que fez esse atentado, digamos aí, né, às imagens ali, ao culto dele, que a pessoa pagasse aquele prejuízo equivalente ao prejuízo que ele teve. E isso seria o justo, na minha visão, né? Da mesma forma que alguém, no acidente automobilístico, aquele que tem culpa, cobre todo o dano do veículo daquele que é vítima. Então, da mesma forma eu entendo, né? Assim como eu tenho uma igreja evangélica que tem ali um patrimônio, né,
Então, se alguém ali de forma proposital for ali e me causar algum prejuízo nos equipamentos de som, na estrutura que eu tenho, o mínimo que eu ia requerer é que a pessoa pagasse, né, o valor devido àquele prejuízo que a pessoa causou então ali ao patrimônio da igreja. Então nada mais justo que ele venha requerer também, né, a indenização devida ao prejuízo o qual foi lhe proporcionado ali. Então vamos lá, para encerrar, a questão sobre a possível tentativa, né, de assassinato, né, do Jonan. Totalmente fora dos parâmetros bíblicos, da sanidade mental. Essa pessoa aí, esse rapaz, possivelmente ou estava sob efeito de drogas, ou é uma pessoa que tem problemas mentais, né? Possivelmente um Adélio Bispo 2.0. Ah, mas por que comparar com Adélio? Por causa do Bolsonaro? Não, nada a ver. É porque o cara também disse que foi Deus que mandou ele tentar lá tirar a vida do Bolsonaro, né? Inclusive ele era ligado a uma seita religiosa aqui, que eu vou me privar de falar o nome, né? Para não pensar também que eu sou intolerante e religioso contra essa seita. Mas assim, pessoal, não tem nada de Deus nessas atitudes, não tem nada de Jesus nessas atitudes, não tem nada dos apóstolos nessas atitudes, e eu, como pastor evangélico, desaprovo totalmente qualquer tipo de ato violento ou de profanação, destruição, depredação contra qualquer tipo de patrimônio religioso, independente da religião. Pastor, o senhor é a favor de imagem, de Exu, de não sei o que, Eu, como pastor evangélico, é óbvio que pela minha fé eu sou contra. Mas nós vivemos num país livre, onde as pessoas têm direito, independente se fosse até num país que não fosse tão livre. Cada um é, digamos assim, livre para cultuar e acreditar naquilo que a pessoa quer. E nós, como cristãos, nosso campo de ação se delimita ao debate de ideias, à pregação do evangelho, à oração, à intercessão, para que Jesus venha salvar as pessoas através do convencimento pelo poder do Espírito Santo, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ponto final. Qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de depredação é desordem, é desonra para o Evangelho, é algo de uma mente insana e de alguém que não representa o pensamento cristão, e nenhum cristão que viva verdadeiramente o Evangelho. Então, assim, meus sentimentos aí ao Jonan, no sentido da periculosidade da sua vida, né? Então, assim, que ele venha ter fé em Deus, porque só Deus pode, de fato, protegê-lo de qualquer maldade que alguém venha aspirar, né, contra a vida dele. Assim como Deus, né, tem me protegido, tem me guardado. Quantas vezes, né, o outro lado já me ameaçou, né, de morte, e até aqui eu estou, né, vivo, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, né, e da mesma forma eu digo para o Jonan, né, que eu estou orando pela vida dele, né, para que Deus venha ter misericórdia, para que Deus possa guardar. Afinal de contas, é um ser humano. Quem conhece esse Jonan aí das mídias sociais e das redes sociais não conhece o Jonan que eu converso e dialogo e bato papo, e sempre que a gente vai fazer um debate, né, ou algo parecido antes, tem todo um diálogo antes, que a gente fica às vezes horas conversando, e é uma pessoa sensacional, como ser humano, uma pessoa sensacional. Então assim, ó, não merece esse tipo de tratamento, e ninguém merece, verdade seja dita, né? Seja pai de santo, seja pastor, seja padre, seja do budismo, seja de qualquer religião que for. Ninguém merece ser agredido ou ter a sua vida posta em risco por questão de religião. Essa é a minha opinião, ponto final. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço.